E a obra, né, dos contos de Mário de Andrade prossegue. Dessa vez vocês estão vendo aí O Peru de Natal. É o nome do nosso terceiro conto, né, de Mário de Andrade, chamado aí O Peru de Natal. Bom, também faz parte da coletânea Contos Novos. Como eu disse, desde o primeiro momento, a maioria dos contos são tirados de lá. E aí nós temos mais um conto que vai fazer crítica. Nós vimos no conto Frederico Paciência uma crítica aos valores cristãos, né, que consideram que ser paciente é uma virtude, mas que, ao contrário, pode anular o indivíduo. E aí nós vamos ter uma crítica, também, de maneira sutil, àquilo que são os valores da burguesia, as tradições burguesas, religiosas, né, que a gente vai ver pelas ações do personagem, por que isso é uma crítica. E, como sempre, se esse é um conto marcado pela análise psicológica, ele é introspectivo, ele é lírico, tá? E a crítica fica por conta da ironia. Então vamos lá. Esse conto é narrado em primeira pessoa. E, de novo, como no tempo da camisolinha, nós temos um homem adulto. Esse homem adulto está relembrando um Natal de sua infância. Então nós já temos uma semelhança entre o tempo da camisolinha e o Peru de Natal. Todos dois são feitos em primeira pessoa por um narrador adulto se lembrando da infância. E aí o Peru de Natal é um Natal. Na verdade, o primeiro Natal que esse narrador passou depois da morte do pai. Então está acontecendo uma ceia de Natal e, obviamente, o centro da mesa, a comida principal, que até dá título ao conto, é o Peru de Natal. Então é o símbolo da mesa farta. O pai já não está ali, mas o Peru de Natal está lá, imponente, para cumprir o seu papel de protagonista na ceia de Natal. O menino, naquela época que o pai tinha morrido, tinha 9 anos. E, obviamente, pela morte próxima do pai, ele estava de luto. E ele não estava se sentindo muito à vontade naquela celebração familiar. Quer dizer, aí já começa uma primeira visão crítica, que é o seguinte: quem diz que tem que celebrar o Natal? Ah, não, isso é uma tradição, é o nascimento de Cristo. A moral social faz com que as coisas caminhem por esse lado. Só que o menino está sem clima. A família está celebrando e ele não está muito à vontade ali. Mas a família, formada por adultos, tenta manter as aparências festivas. Afinal de contas, Natal é reunião familiar, Natal é momento de celebração e ele, menino, percebe que está ali deslocado. Ele está desconfortável e tipo assim, o que esse povo está comemorando? Meu pai morreu. Aí, a hora que ele está meio que indignado, porque ele não é Frederico Paciência, ele se recusou a comer o peru. Não quero. E as pessoas em volta ficaram chocadas. Que absurdo, não quer por quê? Tipo assim, onde já se viu uma ceia de Natal que não tem um peru de Natal? De repente na sua não teve. Mas o Natal é a época que as pessoas falam que vão comer peru, comer panetone. É só no Natal. Você pode comer em outra época do ano. Não, mas no Natal tem que ter. Então, de repente, ele está, quando ele recusa a comer esse peru, ele está rompendo com aquela tradição que as pessoas esperam que ele mantenha. Tá? É isso. Olha só que eu não posso mais de enredo, de história, mas é só para situar o fato, para você entender qual é o objetivo do conto. Quem que é o narrador? É o menino. Na verdade, já adulto. É um menino voltado para dentro de si mesmo, é um menino sensível, e ele, com as atitudes dele, mesmo que ele não tenha consciência, ele está criticando essa construção, digamos aí, hipócrita,
de fingimento. Não é porque eles estavam fingindo, de repente eles estavam felizes mesmo. Mas é aquela história, não, Natal é festa de família. Você mesmo já ouviu, com certeza, alguém falando, não, Réveillon não, você pode sair com os amigos, mas Natal é entre família. Você cresceu assim, você ouviu assim, sua mãe ouviu, sua avó ouviu, então ele está mostrando com a rejeição. Tipo, quem diz que a festa é mais importante que o meu sentimento? Só que ele é criança na época de 9 anos e não vai saber. A mãe é aquela mulher tradicional, é aquela figura materna, mas que também emocionalmente está distante. Ela não, o narrador, já que ele está contando em primeira pessoa, não sabe o que passa na cabeça da mãe. Mas ela está ali, cumprindo o papel da mãe de família, que tem que tradicionalmente estar com a família reunida e a mesa farta, embora ela tenha acabado de ficar viúva. Juntamente com o menino e a mãe estão os parentes, mantendo aí essa festividade e que não são capazes de sentir de verdade o luto e preferem então manter esses rituais que, pela análise que o menino faz, são vazios de significado. O pai é um ausente presente, né? Ele é ausente porque ele morreu. Mas toda a crise emocional do menino e todo o questionamento, ainda que inconsciente, que ele faça, só foram desencadeados pela morte do pai. Quer dizer, se não houvesse esse luto, o menino não cairia na real de que o meu sentimento pode ser mais importante que a convenção social. Mas para a sociedade, a convenção social é importante porque o show tem que continuar. É mais ou menos por aí. Então, temas principais, a morte e luto. No tema da camisolinha, nós temos aí o ritual de passagem da infância para a adolescência. No Frederico Paciência, nós temos o tema de criticar a passividade excessiva. E agora nós temos a morte e o luto. É difícil conciliar a dor verdadeira de um luto com uma celebração que exige alegria, que exige celebração. Mas a morte é o principal tema. Então, o espírito natalino, ele tem que se manifestar. Mas até que ponto ele é real? Para o menino, não é. Para a mãe do menino, como adulta, eu tenho que levar as coisas. E para o resto da família, é pela própria tradição. E aí, os críticos literários dizem que isso aí é uma maneira de se criticar a hipocrisia social. Quer dizer, quando você pensa em Natal, Natal é nascimento. Então, assim, o nascimento, o que se vende como imagem é o seguinte, é o nascimento de Jesus. E nascimento é trazer para a vida. O pai morreu. Então, o que é mais importante? É a vida ou é a morte? Para o menino, tudo bem. É Natal? É Natal. Mas o menino Jesus, simbolicamente, vai nascer todo ano. E o pai morreu. Então, assim, mesmo sem ter consciência naquele momento, ele percebe, adulto, que naquele dia ele sentiu que as convenções familiares e religiosas são, na verdade, superficiais e convencionais. O que faz o terceiro tema, crise existencial. O Frederico Paciência, ele aceitava tudo e não se sentia em crise. Esse menino sente a crise quando ele rompe da infância, que era aquele momento idealizado, para a crueza de não ter mais pai, como o menino do tempo da camisolinha. Ele, quando deixa de ser criança e ele percebe, muito sem consciência, que ele está tomado por um desejo, então tanto esse narrador quanto o narrador de Tempo da Camisolinha são adultos que mostram
a ruptura da infância com a vida adulta. Quer dizer, há um momento em que o adulto vê, eu era feliz e não sabia. Então, aí, esse menino, que não é de camisolinha, um menino maior, de 9 anos, parece que o amadurecimento dele foi a morte do pai. O pai morreu para nascer dentro dele uma consciência crítica. Eu não queria estar aqui, eu só estou aqui porque é obrigatório. Outro tema, a solidão. O Mário de Andrade, ele foi um homem que, num dado momento da vida dele, estou falando do personagem, falando do autor, ele achou que ia morrer. Ele teve tuberculoso e aí ele se fechou para o mundo. Então ele ficou uma pessoa muito solitária. Então ele não se relacionou com ninguém, não se casou com ninguém, porque ele estava esperando a morte chegar e levá-lo. Ele chama a morte de a indesejada das gentes. Tem um poema dele que chama assim. E o pior é que, ironicamente, ele morreu com mais de 70 anos e não foi de tuberculose. E aí ele tem um verso famoso dele que fala assim, pois é, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Quer dizer, tantas coisas eu poderia fazer e não fiz. Então, esse tema de crise existencial, esse clima de sofrimento, de solidão, de isolamento, é o lado pessoal do autor que ele traz para os contos dele. Então, o menino está na mesa? Sim. Há outras pessoas? Há. Mas ele está sozinho no meio da família. Ele tem a dor dele, mas os outros não entendem. Como não entenderam na vida real do Mário de Andrade. Por que que ele não levou a vida dele adiante? Porque ele ficou esperando que a morte chegasse e a morte não chegou. Então, simbolicamente falando, o Peru, que é a figura principal da ceia natalina, ele é que vai ser o responsável por marcar esse rito de passagem. Quando ele fala assim, não vou comer esse peru, ele está negando o que todo mundo espera que ele faça. Ele está negando a normalidade, que o normal era ele participar da ceia e comer o peru. Não quero comer. Então, quando ele fala não quero, ele está sendo autêntico e a autenticidade dele no futuro faz com que ele leia o comportamento da família como sendo hipócrita. O Natal, peru de Natal, é um tempo, como eu disse, simbólico de vida. É o nascimento de Cristo, é o momento de comunhão, é o momento de alegria. Só que ele mostra que para o adulto, pensar de fora, pensar sem ser com os olhos da sociedade, é algo que pode ser vazio, que pode não ter significado. No caso dele, era um momento de luto. Ficar em silêncio não combina com uma ocasião festiva. Todo mundo brindando, comemorando, rindo, e ele em silêncio. Quer dizer, isso mostra esse lado reprimido, esse lado emocional, e esse lado que mostra que muitas vezes há uma incomunicabilidade, não se pode comunicar com quem está ali do lado da gente. Então temos aí uma narrativa, como eu já disse, em primeira pessoa, o tom é melancólico, pelo próprio tema da morte, né? Tudo é feito em cima de lembrança, é o que a gente chama de tempo psicológico. Ele lembra adulto do que foi, a partir do seu fluxo de consciência. Ele vai, então, como no conto Frederico Paciência, fazer uma ironia aos valores sociais, aos valores cristãos. O Frederico Paciência critica essa ideia de ser humilde e esse critica essa ideia de que é preciso festejar. A linguagem, como eu disse, sempre que vocês lerem uma questão que falar que a linguagem é coloquial, que a linguagem é acessível, não é para você não. É em relação ao momento daquela época que foi escrito. Então, conclusão. O que é que nós podemos concluir? Se existe
Hoje, a palavra resistência, hoje está muito na moda essa palavra. Nós estamos falando de um conto escrito na década de 20 e um conto simbólico. Por isso que o enredo não é importante. Então, recusar a principal comida do Natal, recusar estar presente na festa é esse ato de resistência. É o momento em que há o ritual de passagem que uma criança torna-se suficientemente dona de si para não cumprir aquilo que a família determina que ela cumpra. Então, onde está a crítica? A sociedade tenta, a vida inteira, ao longo de sua história, apagar a dor com festas. Tem até um ditado que fala assim, o povo quer pão e circo. O que significa isso aí? Se você tiver o que comer e tiver como se divertir, não importa o resto, importa. Então, viver de aparência, viver de momento, a gente vive, porque a gente culturalmente foi acostumado a isso. Mas não é o que o conto mostra. Então, essa morte do pai é o ponto de partida para marcar outro rito de passagem. Então, até agora, nós temos ritual de passagem no Tempo da Camisolinha e ritual de passagem no conto O Peru de Natal. Tá certo? Bem, falamos que lá no Tempo da Camisolinha a criança amadurece para entrar na adolescência e nesse conto a criança já maiorzinha de 9 anos amadurece para ter um pensamento mais maduro. Tá? Então, não temos que seguir, essa é a moral da história, o que nos impõe como sendo o correto para a nossa vida. Tá? Então, assim, mais uma vez eu falo, não fique procurando guardar detalhes das histórias, porque o enredo pouco importa. Importa você entender a temática principal. Terminamos assim o nosso terceiro conto. Em breve, o próximo. Até lá.